Shalom, terceira série sobre o livro de Ruth, cujo título é Quando a Anarquia Reina. O livro de Ruth começa com uma descrição de uma época quando os juízes julgavam. Claramente, esta introdução visa explicar algo sobre a época em que os eventos descritos no livro ocorreram e, portanto, é um pano de fundo importante para todo o livro. Fontes rabínicas têm isso a dizer sobre o primeiro verso. Na época após a divisão da terra por Josué, a terra se tornou preciosa para eles. Este se ocupou com seu campo e este com sua vinha, este com seu batente de porta. Eles se abstiveram de fazer bondade com Josué em seu enterro, e com o santo bendito que ele pensava em abalar o mundo inteiro. Ou seja, ficou irado, como diz, a terra foi abalada e perturbada. Isso está no Salmo 18. Ai da geração que julga seus juízes. Quando o juiz disse, retire uma lasca entre os dentes, o acusado disse, você remove um painel entre os olhos. O que temos aqui é um retrato de uma época em que a anarquia reina. Em vez de descrevê-lo como naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia o que era certo aos seus olhos. Isso está escrito em Juízes capítulo 21 e 24, que simplesmente descreve a situação política. O livro de Ruth diz a mesma coisa, mas enfatiza o efeito sobre o indivíduo. Essa foi a época, talvez semelhante à época em que vivemos, quando a autoridade era desconfiada, as obrigações com a liderança da comunidade foram evitadas e a vida privada era considerada superior e mais valiosa que a vida pública. Naqueles dias, como nos nossos, as falhas dos líderes atraíam muito mais atenção do que suas virtudes. Os filhos de Israel ficaram encantados, cada um por sua própria parcela, terra e vinha. Cada um guardando com ciúmes o batente da porta do seu mundinho particular, contra estranhos que possam invadir o local. Nesses tempos, os líderes são vistos não como indivíduos nobres que se sacrificam abnegadamente pelo bem comum, mas como contaminados pelo interesse próprio e por necessidades pessoais e, portanto, mesquinhas. Se não se pode confiar nos líderes nem nos vizinhos, o cinismo é corrosivo. Na atmosfera de suspeita mútua, fica difícil ver os outros com benevolência e lidar com bondade e caridade. As pessoas não sentiram que deviam algo a Josué e deixaram de prestar seus últimos respeitos. Quando não há justiça, também não há senso de segurança, e todo homem vive com medo e suspeita de seu vizinho. Era um ambiente em que era possível para um príncipe proeminente do povo, Elimeleque. Como apontamos na introdução, Ruth trouxe de volta a bondade à anarquia. Ela certamente tinha motivos para ser amarga, desconfiada e cínica. Uma jovem viúva sem filhos que se uniu a um povo que ela não conhecia e ainda é chamada Moabita e rejeitada como perspectiva conjugal. No entanto, ela confia plenamente em Noemi e acredita que Boaz agiria de acordo com as nobres ideias que ele parece incorporar. Certamente não é fácil confiar nos outros, quando o próprio ar exala pseudo-sofisticação e cinismo, e zomba do que retrata como ingenuidade e tolice. Mas há uma qualidade redentora na recusa deliberada de viver negativamente. Muitas vezes traz o melhor para os outros. Ele também prepara o terreno para a redenção final. E essa é uma das lições do livro de Ruth.
Querido Deus, nós sabemos que o povo de Israel, eles viveram por um período quando não havia um líder, alguém que pudesse reinar sobre eles. Então se levantou juízes. E é nessa época que surge Ruth, num tempo em que Israel estava sem direção, e essa mulher então se entrega à sua sogra, às suas necessidades, como amiga, companheira. Ela tinha todos os motivos de voltar para trás, para o seu povo. Era uma mulher viúva sem filhos, mas ela abriu mão da sua própria vida, se comprometendo com um povo que ela não conhecia, porque ela tinha certeza de que o testemunho de sua sogra Noemi, ele tinha um peso muito grande em sua vida. Ela via que havia um Deus diferente, um Deus único, um Deus maravilhoso que é o Senhor. E mesmo com a oportunidade de retornar para sua família e começar tudo novamente, ela se entrega totalmente à vontade do Senhor. E o Senhor começa então a redenção da sua vida. E esse é o foco preciso da história de Ruth para todos nós. A nossa redenção, a nossa restauração. Quando nós abrimos mão do nosso povo, do nosso passado e nos entregamos à vontade do Senhor, o Senhor faz coisas novas em nossa vida. Obrigada, Pai, pelos exemplos de Ruth, que nós possamos colocá-lo em prática. E assim como ela venceu toda a sua vontade, toda a sua carne, se entregando ao desejo de agradar o Senhor, que nós também possamos nos render aos teus pés, nos submetermos a Ti e com certeza sairemos vencedores. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.